Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextouro do Dia das Bruxas, com o resumo econômico no contexto certo. Essa semana foi uma daquele jeito, mormaço, água parada, antes de uma tempestade que pode vir. O atrasadíssimo FMI elevou a projeção do crescimento do Brasil. Tava na hora, tava pegando mal, a projeção deles tava mais baixa do que o Brasil já cresceu esse ano até agora. E a inflação voltou a preocupar. A prévia da inflação oficial, o IPCA 15, acelerou e subiu acima do esperado nos primeiros 15 dias de outubro. O Bill Gates doou 50 milhões de dólares para a campanha da Kamala Harris, mas foi o Trump que abriu vantagem e suas chances de vitória estão se consolidando e isso puxou o dólar. As ações do McDonald's mergulharam mais do que 10% em Nova York porque o quarteirão com queijo estava infectando as pessoas e acabou matando uma. E depois de afundar e subir, o Ibovespa B3 terminou a semana em leve queda, quase do 0-0, mas de volta aos 130 mil pontos. Enquanto o dólar andou de lado o tempo todo e terminou a semana como começou, valendo R$5,70. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextouro do Dia das Bruxas. A arrecadação foi recorde, mas o rombo persiste. Não adianta, qualquer criança sabe, é preciso fazer a lição de casa. Tem que cortar gastos. E por isso, os investidores continuam preocupados com a situação fiscal do Brasil, apesar mesmo depois da Receita ter anunciado que arrecadou 203 bilhões de reais em impostos no mês de setembro, o maior volume da história, arrecadação recorde. A nota do Planalto informando que as notícias sobre mudanças no seguro-desemprego são falsas, revela claramente dificuldades do governo para conter os gastos. O desempenho pífio dos partidos da base do governo nas eleições municipais também deixa o mercado com um pé atrás, já que esse resultado aumenta a resistência do presidente Lula às propostas de Tebet e Haddad para cortar gastos. A resistência de Lula levou o ministro Haddad a repetir na quinta-feira em Washington, na reunião do G20, que prepara medidas para reforçar e fortalecer o arcabouço fiscal e não alterá-lo. Segundo ponto, Brasil cai para a 10ª maior economia do mundo. O Fundo Monetário Internacional, FMI, divulgou as suas mais recentes projeções para as economias do mundo em 2024. Pelas novas estimativas, o PIB brasileiro vai crescer 3% esse ano e não mais 2,1% como eles estavam achando. Tá todo mundo, o ano tá acabando, já é Dia das Bruxas, tá todo mundo sabendo que o Brasil vai crescer 3% esse ano. A surpresa foi a economia do Brasil ser ultrapassada pela do Canadá. O PIB do Brasil, o tamanho da nossa economia, vai cair da 9ª para a 10ª posição entre as maiores economias do mundo. Pior, para 2025 a projeção de crescimento do FMI para o Brasil diminuiu de 2,4% para 2,2%. Se bem que esses caras erram tudo, né? No cenário global, quem tá brilhando é a Índia. Hoje, eles são a 5ª maior economia do planeta, mas em 2027 a Índia vai superar o Japão. E em 2028 o PIB indiano vai ultrapassar até o da Alemanha e eles passarão a ser a 3ª maior economia do mundo, mas ainda muito longe da 2ª e da 1ª maior economia do mundo, Estados Unidos e China. Terceiro ponto, dólar sobe com Trump favorito. A menos de 2 semanas das eleições americanas, os modelos que prevêem resultados e as casas de apostas apontam para a vitória tripla dos republicanos. O ex-presidente Donald Trump deve ser eleito presidente de novo. O Partido Republicano deve conseguir maioria tanto na Câmara como no Senado. É trinca de ouro! As propostas que Trump vem apresentando ao longo da campanha devem mudar o cenário econômico americano e mundial. Se ele realmente aumentar os impostos de importação, cortar os impostos das empresas que produzem nos Estados Unidos, cortar os impostos dos trabalhadores e lançar restrições drásticas à imigração, essas medidas tendem a ampliar mais ainda o déficit fiscal e pressionar a inflação. E se a inflação sobe, os juros precisam subir. E é por isso que o dólar tem subido nas últimas semanas. Os especuladores estão se antecipando a uma potencial alta de juros lá na frente e estão comprando dólar. E
no nosso caso, ainda tem uma preocupação a mais: o rombo das contas públicas. Só em outubro, o dólar aqui no Brasil subiu no começo do mês de 5,45 para 5,70 agora. E se o Trump ganhar, a moeda americana deve ganhar mais força ainda. Quarto ponto: Elon Musk fica ainda mais rico. A Tesla teve um terceiro trimestre brilhante, divulgou um resultado quarta noite mostrando um mega lucro e pegou todo mundo de surpresa. O CEO da empresa, o Elon Musk, tá mais otimista do que nunca pro ano que vem. Ele previu que as vendas vão crescer no mínimo 20% em 2025. Na manhã de quinta-feira, as ações da Tesla dispararam 22% na Bolsa de Nova York. É o maior salto dos últimos 11 anos. E com isso, o Elon Musk, o maior acionista da Tesla, o homem mais rico do mundo, o Leonardo da Vinci do nosso século, ficou quase 200 bilhões de reais mais rico em um dia. 33 bilhões e meio de dólares para ser exato. Com isso, o Leonardo da Vinci do nosso século, o Elon Musk, deu um passo largo para se tornar o primeiro trilionário do mundo ainda nesta década. O magnata ainda está muito confiante. Ele disse: eu acho que não só a Tesla vai se tornar a empresa mais valiosa do mundo, mas vai ficar longe da segunda colocada. Quinto ponto: presidente da Argentina, Javier Milei, agora mira e ataca corruptos. Ele extinguiu a atual Receita Federal e criou uma nova que vai otimizar a gestão pública, custar menos, ser menos burocrática, ser mais eficiente e destruir uma rede de corrupção interna, acabando com privilégios. O Milei demitiu 3.155 funcionários da Receita Antiga que tinham sido contratados de maneira irregular pelo ex-presidente de esquerda, Alberto Fernandes. Aliás, com tanta coisa boa acontecendo no país dos hermanos, na Argentina, um banqueiro garantiu que a Argentina está quase pronta para uma onda de IPOs, ai que saudade, que vai ser impulsionada pelas privatizações que vão acontecer, bem como aconteceu nos anos 90. Sexto ponto: IPOs estão voltando com tudo. Foi uma semana importante para as estreias em bolsa. A Índia e o Japão tiveram seus maiores IPOs de todos os tempos. IPO é quando uma empresa vende um pedacinho para as pessoas físicas e passa a ser listada na bolsa de valores. E na Índia e no Japão foi touro de ouro. A Índia listou a empresa sul-coreana Hyundai, que levantou 3 bilhões e 300 milhões de dólares. Já no Japão, a estrela foi o metrô japonês, que depois de 100 anos foi para a bolsa e levantou também o maior valor da história da bolsa japonesa para uma estreia: 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Para atrair investidores, o metrô ofereceu mais de 200 tipos de sorteios com prêmios, como entradas grátis para o museu do próprio metrô, para o seu campo de golfe, sem contar vários cupons de tempurá. Que delícia! Em Hong Kong, foi a empresa chinesa de tecnologia Horizon Robotics que estreou na bolsa e levantou 700 milhões de dólares. Nesse caso, foi só o maior IPO de Hong Kong deste ano, 2024. Quem sabe essa onda de IPOs não volta pro Brasil? Vem pra cá! Sétimo ponto: Roberto Campos Neto, craque da economia, prepara sua saída com festa. O atual presidente do Banco Central do Brasil venceu de novo o prêmio Latin Finance de Central Bank Governor of the Year. Ou seja, ele é o bola de ouro da economia pela terceira vez consecutiva. É a primeira vez na história que alguém conquista o troféu 3 anos consecutivos. A Latin Finance justifica a vitória pelo gerenciamento realizado pelo Campos Neto do processo de desinflação do Brasil, que manteve o crescimento econômico acima das expectativas do mercado. O texto ainda sinaliza boas expectativas para o futuro. A inflação ainda representa um desafio, mas ele tem um plano para isso. O mandato de Campos Neto acaba no fim do ano e o diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, escolhido pelo presidente Lula, já foi aprovado pelo Senado para assumir a presidência no 2 de janeiro do ano que vem. E para a semana que vem vai sair o payroll nos Estados Unidos, são os dados do emprego do cidadão urbano americano. A inflação americana também vai ser divulgada, a temporada de balanços continua e por aqui saem os dados do crédito e do setor externo. Eu sou o Pablo, boa noite e um lindo fim de semana em família e cuidado com o Dia das Bruxas semana que vem. Ai, Torinho! Ai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!